Olá, bem-vindo ao canal Multiverso. É muito bom ouvir você por aqui. Você está na Saga Cosmos. Muito prazer, eu sou a Cassiana De Biasi, sua anfitriã nessa viagem cósmica. Olha só, tô pensando aqui numa mascote para a Saga Cosmos, ok? Dá uma olhada no bichinho aí e me diz o que vocês acham. Bota nos comentários se devemos ou não adotar essa mascote. Sim ou não? Manda ver! No vídeo de hoje, vamos falar sobre 10 astrônomos famosos e suas contribuições magníficas para as ciências da astronomia e astrofísica. Bora lá, lembra de dar aquela moral para a sua anfitriã que vos fala, esmagando esse like e te inscrevendo no canal. Bora pro conteúdo? Quando se pensa em grandes cientistas, nomes como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton ou Albert Einstein, Stephen Hawking, Carl Sagan são logo lembrados, não é mesmo? Mas você sabia que existem muitos outros astrônomos famosos que também mudaram nossa compreensão do universo e que talvez, apenas talvez, você ainda não os conheça muito bem? A ideia não é falar dos grandes, e sim dos menos conhecidos, mas Copérnico merece umas linhas a mais, pois afinal ele deu o start na coisa toda, sobre a astronomia científica ao dizer que tudo o que vemos no céu não gira em torno da Terra. Acredite ou não, na Idade Média o conceito aceito era o do geocentrismo, que dizia que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Pois na antiguidade era raro quem discordasse dessa visão e ela perdurou por muito tempo, desde Aristóteles por volta de 300 a.C. até meados do século XIV. Então esse carinha chamado Nicolau Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo e disse que é a Terra que gira em torno do Sol. Esse polonês nascido em Toruń teve que enfrentar uns haters da igreja. Mas também o cara chegou chegando, dizendo que a Terra girava em torno do Sol e que não bastasse ainda era esférica, meu Deus, desbancando não só o geocentrismo aristotélico, como a teoria da Terra plana. Tudo isso em pleno restabelecimento da Inquisição. Ele teve que negar formalmente suas descobertas sobre a ameaça de excomungão e morte. Seus escritos só começaram a ser divulgados quase meio século depois, e só 300 anos após sua morte, seus livros foram tirados da lista de censurados pela Igreja. Já Galileu Galilei é tido como o pai da observação astronômica com seus telescópios, sendo o primeiro a observar as 4 maiores luas de Júpiter. Isaac Newton compreendeu a gravidade como ninguém havia feito antes, explicando movimentos planetários e acabando com qualquer dúvida quanto ao Sol ser, de fato, o centro do sistema solar. Newton compreendeu, mas foi Albert Einstein que explicou como a gravidade funciona no universo, desenvolvendo a teoria da relatividade geral. Carl Sagan foi, além de um importante cientista, um brilhante divulgador científico. O cara era um promoter, levando o entendimento do cosmos para as massas pela televisão. Stephen Hawking causou uma revolução na compreensão de buracos negros, do conceito do tempo e da física quântica. E o multiverso está aqui para trazer toda essa parada de forma muito divertida para nós. Mas afinal, quem descobriu a composição do Sol? Quem percebeu que existiam outras galáxias? E quem atestou a existência da matéria escura? Essas e outras descobertas foram feitas por alguns dos maiores cientistas da história, que talvez não tenham toda a fama que mereçam. Você sabe quem foi Johannes Kepler? Considerado o último astrônomo astrólogo do mundo ocidental, Kepler foi apelidado de o astrólogo cético, pois tentou conciliar os conceitos da astrologia com a visão heliocêntrica da astronomia. Kepler foi um figurão na Revolução Científica no século XVII. Este alemão formulou as leis de Kepler, que explicaram o movimento planetário e ajudaram a definir só toda a mecânica celeste. A NASA homenageou o cientista com o telescópio espacial Kepler, aposentado em 2018, após proporcionar a descoberta de mais de 2.600 exoplanetas.
Edmund Halley. Este astrônomo britânico foi quem decifrou a órbita do cometa Halley em 1696, sendo o primeiro a entender que cometas são objetos periódicos. Ele calculou que o cometa em questão cruzaria o sistema solar novamente em 1758 e também demonstrou que seria possível calcular a distância entre a Terra e o Sol a partir dos trânsitos de Mercúrio e Vênus. Ele não é só o cara do cometa Halley. Ele também mapeou o campo magnético superficial da Terra, previu a ocorrência de eclipses solares e explicou o fenômeno das auroras boreais. Charles Messer. Lá da terra do Mon Amour, este astrônomo francês criou um catálogo de objetos do céu profundo, com uma lista de 110 itens observados por ele. Nebulosas, aglomerados estelares e galáxias que ficaram conhecidas como objetos Messer. É daí que vem aquelas nomenclaturas de aglomerados estelares que começam com M, M isso, M aquilo. Tudo começou com a busca pelo cometa que Halley previu. Ele queria ver o bicho passar. Messer se deparou com uma nebulosa inicialmente confundida com o cometa, mas logo ficou claro que se tratava de outra coisa. Ele então decidiu catalogar objetos fixos no céu profundo para evitar que mais alguém se confundisse, claro, né? O catálogo dele compila 40 galáxias, 29 aglomerados globulares, 27 aglomerados abertos, 11 nebulosas e outros 3 objetos. O catálogo Messer é, até hoje, uma referência para astrônomos amadores que estão iniciando suas observações do céu. Edwin Hubble. O telescópio espacial Hubble leva o sobrenome deste astrônomo da Terra do Tio Sam, que provou que muitos objetos até então compreendidos como nebulosas eram, na verdade, outras galáxias. Ele calculou a distância entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda em 1923, concluindo que essa distância seria de 1 milhão de anos-luz. Apesar de tal estimativa ter se mostrado incorreta anos depois, já que esse número é mais de 2 milhões de anos-luz, seu cálculo foi importante por ter provado que Andrômeda estava muito além dos limites da nossa Via Láctea e, portanto, tratava-se de uma outra galáxia. Hubble também classificou os diferentes tipos de galáxias, entre espirais e elípticas, e ainda revelou que o universo está se expandindo, criando a lei de Hubble, quando demonstrou que as galáxias se afastam umas das outras em grande velocidade. Você já ouviu falar em Cecilia Payne Gaposchkin? Pois então, essa mulher era uma astrônoma britânico-americana e foi nada mais, nada menos que a primeira pessoa no mundo a revelar a composição do Sol em 1925. Foi ela quem demonstrou que nossa estrela era composta principalmente de hidrogênio. Isso foi possível analisando variações das linhas espectrais do astro, descobrindo que o hélio e o hidrogênio eram muito abundantes no Sol. Ela também concluiu que o hidrogênio era o principal item na composição das estrelas, sendo, consequentemente, o elemento químico mais presente no universo. Gerhard Kuiper. Sabe o cinturão de asteroides exterior localizado além da órbita de Netuno e que abriga milhares de pequenos corpos celestes, incluindo Plutão? Pois bem, foi esse cara que descobriu e essa região foi batizada de Cinturão de Kuiper em homenagem a este astrônomo holandês. Além disso, Kuiper descobriu uma lua em Urano e outra em Netuno, e também detectou dióxido de carbono na atmosfera de Marte, além de ter identificado a presença de metano na lua Titã de Saturno. Clyde Tombaugh foi o sujeito que descobriu Plutão, que já foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar até ser reclassificado como planeta não. E é um mundo que ainda rende muita polêmica. E nem me fala nisso, porque para mim Plutão sempre será o 9º planeta. Não conta isso pro Neil deGrasse, segredo nosso, ok?
Plutão foi o primeiro objeto descoberto na região que anos depois seria chamado de Cinturão de Kuiper. Tombaugh estava, na verdade, tentando achar o até hoje hipotético planeta X, também conhecido por Nibiru, quando notou um objeto em movimento ao comparar registros de observações diferentes. Isso prova que tem muito astrônomo por aí que curte ufologia. E como a órbita desse objeto se estendia para além de Netuno, seria impossível que se tratasse de um asteroide. Então Tombaugh entendeu que este seria o 9º planeta do Sistema Solar. Frank Drake. Falecido em setembro de 2022, Drake ficou famoso pela equação de Drake. Em 1961, ele formulou uma equação para estimar quantas civilizações extraterrestres ativas podem existir na Via Láctea. Aí, hein, tô falando. A equação se tornou questionável porque contabilizava alguns fatores que ainda são desconhecidos. Então, diferentes cientistas obtiveram resultados bem discrepantes entre si. Enquanto Drake concluiu que poderiam existir 2 civilizações inteligentes na Via Láctea, outros cálculos resultaram em centenas de milhares. De qualquer maneira, Drake não foi desacreditado, muito pelo contrário, ficou conhecido como um dos pioneiros na busca por vida inteligente fora da Terra, atuando nessa controversa ciência desde o ano de 1960. E olha só, nessa ideia em encontrar algum sinal de que não estamos sozinhos no universo, Drake acabou fazendo várias descobertas no caminho. Foi ele quem mapeou o centro da Via Láctea pela primeira vez, também descobrindo cinturões de radiação ao redor de Júpiter, além de descobrir que Vênus tem uma atmosfera espessa, o bastante para reter o calor do planeta, além de propor um método eficiente de análise de ondas de rádio que foi usada para mapear a superfície de Vênus com precisão. Vera Rubin. O trabalho de nossa amiga Verinha confirmou a existência da matéria escura, algo que foi idealizado nos anos de 1930 e até hoje não pode ser observado de fato. Enquanto estudava estrelas orbitando os arredores de galáxias, Vera reparou que aquele agrupamento se mantinha unido, mesmo que em movimento. Logo deveria haver alguma coisa invisível ali segurando o grupo. Ela pensou: que lance é esse que ninguém solta a mão de ninguém? Hoje em dia, estima-se que a matéria escura represente 85% de toda a matéria do universo, tornando-se um dos assuntos mais importantes da cosmologia moderna. Nancy Grace Roman. Considerada a mãe do telescópio Hubble, essa foi a primeira mulher a ocupar um cargo executivo na agência espacial NASA, onde atuou em várias posições de prestígio como astrônoma-chefe. Nancy foi a responsável por planejar a parte científica de diversos programas da agência por mais de 20 anos. Seu projeto mais importante foi a idealização do Hubble. Ela literalmente viabilizou o telescópio. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Apoie o canal Multiverso dando aquele like maravilhoso, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com a sua galera. Nos vemos na próxima. Fui!